Parte 1. O nome dela era Inês Oliveira. Tinha 28 anos e morava numa pequena casa alugada em Alfama, com vista para os telhados antigos e o murmúrio constante da cidade de Lisboa. O seu mundo era feito de pixels e notificações. Trabalhava como gestora de redes sociais freelance, um emprego que para muitos parecia um sonho, mas para ela era feito de horas intermináveis diante do portátil, óculos de armação grossa e cabelos apanhados num coque desleixado que parecia mais um grito de socorro do que uma escolha de estilo. A sua vida digital era solitária, exceto pelas chamadas frequentes das amigas e pelo namorado sempre ocupado. O nome dele era Miguel, um furacão de 31 anos, gestor de projetos numa empresa de tecnologia, cujas semanas eram um caos de reuniões, viagens e prazos apertados. Estavam juntos há 6 meses, mas Inês sentia que a intimidade entre eles diminuía a cada dia. Numa tarde fresca de quinta-feira, sentados numa esplanada na Rua da Bica, Miguel olhou para ela com aquele sorriso irresistível e lançou-lhe um desafio. Inês, este fim de semana levo-te para a Serra da Estrela. Um eco-resort, montanhas, sem planos, e o melhor de tudo, sem Wi-Fi. Ela riu-se, incrédula. A sério? E as tuas reuniões? Ele respondeu com um ar sério. Sério. Só tu, eu, a floresta e a lareira. Quero que desligues do portátil e eu desligar do telemóvel. Parecia uma lufada de ar fresco, uma promessa de pausa de uma vida digital sufocante. Mas com Miguel, nunca se podia ter certezas. 2 dias antes da viagem, o telemóvel de Inês iluminou-se com seu rosto, carregado de desculpas. Amor, desculpa, fui chamado de urgência para uma conferência em Coimbra. Não posso recusar. Mas vai sozinha, vale a pena, e leva alguém contigo, talvez o teu pai. Pai de Inês, Antônio Oliveira, era professor de História na Universidade de Évora. Desde que a mãe tinha falecido há 3 anos, ele vivia sozinho, envolto em livros, cafés e palavras cruzadas. Era um homem de hábitos simples e pouco aventureiro, pelo que convidá-lo para um fim de semana nas montanhas parecia uma loucura. Mas Inês ligou-lhe. Pai, queres vir comigo às montanhas este fim de semana? Um eco-resort, comida caseira, lareira. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Com a tua mãe, teria dito que eras louca. Mas sabes que eu também preciso de sair desta rotina. Só nós dois? Por que não? Na sexta-feira de manhã, partiram de Évora com o velho Renault do pai carregado de mantas, livros de Camões e biscoitos caseiros. A viagem foi surpreendentemente leve, preenchida pelas piadas do pai, que não perdia a oportunidade de brincar. Ainda não percebo como trabalha sem patrão, Inês. E eu não entendo como tu aguentas os alunos do primeiro ano sem surtar. Replicava ela, rindo. Chegaram ao eco-resort Serra Verde ao pôr do sol. Um chalé rústico de madeira rodeado por pinheiros e lavanda silvestre. À porta, foram recebidos por Teresa, a dona do local, uma mulher de meia idade com olhos castanhos que brilhavam como estrelas e mãos que pareciam nunca parar. Vestia uma blusa branca bordada com motivos azuis, calças de linho largas e uns brincos prateados antigos. Estava descalça, sentindo o calor das tábuas do alpendre. Boas-vindas. Vocês devem ser a Inês e o seu pai moderno, piscou Teresa, e o seu sorriso desfez imediatamente o cansaço da cidade que Inês sentia no corpo. Moderno? Ele é mais um fóssil, resmungou Antônio, mas Inês viu um brilho nos seus olhos que não via há anos. O jantar foi simples e delicioso. Sopa de cogumelos, empadas de carne e pão acabado de sair do forno. Teresa esvoaçava entre as mesas, sentando-se ora uma, ora outra, contando histórias e rindo. Antônio reparou numa velha placa de madeira entalhada na parede. Que trabalho tão delicado! Parece um artesanato serrano. Teresa sentou-se junto deles e explicou que era uma herança do bisavô, que dizia que uma casa só tem alma se for feita com amor. De repente, começaram a falar de livros, história e do valor do silêncio. Inês observava-os, bebendo um copo de vinho, sentindo um calor estranho no peito. Não via o pai assim há anos, vivo, animado, envolvido. Ela usava um vestido verde escuro de seda, simples mas elegante, com meias pretas finas, um pequeno segredo de feminilidade que quase nunca permitia a rotina mostrar. Nos pés, sapatos verniz de salto baixo, confortáveis mas com um toque de charme. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se bonita e no seu lugar. Teresa movia-se com uma graça natural, descalça, em roupas simples mas impecáveis, despertando em Inês uma admiração secreta e um desejo de liberdade. O sol da manhã seguinte entrou pela janela, beijando-lhe o rosto e despertando-a sem despertador. O ar era fresco e puro, cheirava a pinho e orvalho. Pela primeira vez em semanas, Inês acordou sem dor de cabeça, com um sentimento de leve antecipação. Escolheu um vestido de linho azul claro, simples mas com decote delicado, e usou mocassins macios. Sob o vestido,
outra vez meias finas quase invisíveis cor de pele, o seu pequeno ritual secreto. Na cozinha, Teresa preparava o pequeno almoço com as mangas da blusa remexidas e um avental colorido. Um laço vermelho segurava-lhe os cabelos, dando-lhe um ar de heroína de um filme italiano. Bom dia, Inês. Dormiste bem? Perguntou Teresa, pousando uma chávena com flores de milho azul à sua frente. Como uma criança, respondeu Inês, sorrindo. Pouco depois, Antônio apareceu com uma camisa fresca e o seu inseparável livro, juntando-se a Teresa numa animada conversa sobre a melhor receita de strudel de maçã. Inês reparou no olhar de admiração e algo mais que não sabia nomear entre os dois. Sentiu-se estranhamente grata por aquela mulher ter trazido o pai de volta à vida. No almoço, Teresa anunciou que faria uma caminhada até a cascata da floresta e Inês aceitou logo. Escolheu uma saia curta de ganga, colantes pretos grossos e botas confortáveis. No pescoço, um lenço de seda, inspirado em Teresa na noite anterior. O grupo era variado, um casal jovem de Coimbra, uma família do Porto e eles dois. Antônio, claro, ficou perto de Teresa, que liderava o caminho, apontando ervas e contando lendas sobre espíritos da floresta. Teresa andava confiante nas suas botas antigas, com mãos fortes, unhas curtas e um anel antigo no polegar. Tocava nas árvores, colhia folhas de hortelã para que todos sentissem o aroma. Inês caminhava um pouco atrás, aproveitando o silêncio, o canto dos pássaros, e como os raios de sol atravessavam as copas densas dos pinheiros. O vento brincava com a bainha da saia, e as folhas de fétus tocavam-lhe as pernas através do tecido dos colantes. O seu corpo, acostumado a horas estáticas numa cadeira, despertava a cada toque, som e cheiro. A cascata não era alta, mas de uma beleza selvagem. A água fria caía sobre rochas musgosas para uma pequena lagoa. Teresa foi a primeira a tirar as botas e mergulhar corajosamente nas águas geladas, seguida pelos outros. Inês sentou-se numa pedra quente, levantou a saia ligeiramente e molhou os pés. O frio atravessou as colantes, criando um contraste delicioso com o calor do sol no rosto. Uma menina da família do Porto aproximou-se e perguntou inocentemente: mas por que é que usas colantes? Está calor. Inês sorriu. Às vezes, as coisas mais agradáveis não têm explicação lógica. No caminho de volta, Teresa caminhava ao lado dela. Gosto de pessoas que não têm medo de trazer o seu estilo para a natureza, disse baixinho, enquanto atravessavam uma ponte de madeira instável. Nem toda a gente se atreve a ir para a floresta de saia e ainda assim parecer tão natural. Inês sentiu as faces corarem, mas era um rubor de orgulho. Orgulho por se permitir aquele pequeno capricho, aquela brincadeira com a imagem e os sentidos. O almoço foi servido no jardim, debaixo de uma pérgola coberta de era. Pão regional, salada com flores comestíveis, queijo caseiro e tarte de frutos silvestres. A atmosfera era leve e amigável. Por vezes, Inês apanhava os olhares trocados entre o pai e Teresa, cheios de segredos não ditos. Depois do almoço, a maioria dos hóspedes dispersou para descansar. Inês subiu ao quarto, estendeu-se na cama com a janela aberta. As pernas ainda doíam da caminhada e as colantes estavam úmidas nos tornozelos. Passou a mão pelo tecido e pela bainha da saia, pensando em como era bom cuidar de si mesma, mesmo que ninguém reparasse. Era um diálogo silencioso com o próprio corpo, quente e verdadeiro. Quando o sol começou a pôr-se, Teresa acendeu luzes quentes na varanda e preparou uma degustação de licores caseiros. Vestia um vestido longo verde esmeralda, marcado na cintura por um cinto de couro trançado, que a fazia parecer uma personagem saída de um conto. Movia-se com graça hipnotizante, cada gesto um pequeno ritual de sensualidade contida. Este é para curar corações, disse, oferecendo um copo pequeno a Inês. Um pouco amargo, com um toque de mel, ajuda a libertar as preocupações. O calor dos seus dedos tocou os de Inês por um instante. O licor queimou e aqueceu ao mesmo tempo, dissolvendo a tensão da cidade. A noite tornou-se mais íntima. O casal de Coimbra de mãos dadas, a família do Porto sorrindo baixinho, e o pai de Inês e Teresa conversando tão animadamente que pareciam esquecer o resto do mundo. Mais tarde, sentaram-se na sala junto à lareira, onde o fogo estalava. Teresa pôs um disco de jazz português antigo e a música encheu o espaço. Inês acomodou-se numa cadeira funda, cruzando as pernas em colantes escuros, enrolada numa manta. Observava o pai rir alto, genuinamente, longe da fadiga cinzenta que sempre via nos seus olhos nos últimos anos. Ele contava histórias dos tempos de estudante, e Teresa escutava, apoiando a cabeça na mão, com um olhar cheio de interesse e calor naquele momento. Inês sentiu uma pontada de ternura e gratidão por aquela mulher que tinha devolvido ao pai o gosto pela vida. Quando a noite caiu, Inês saiu para a varanda respirar o ar fresco. O céu estava coberto de estrelas, brilhando como diamantes numa imensidão negra. Teresa juntou-se a ela, envolvendo-a numa faxina leve.
Sentaram-se no parapeito em silêncio confortável. Às vezes esqueço quão bom é simplesmente partilhar o silêncio com alguém, disse Teresa, a voz profunda na noite. Aqui, o silêncio não pesa, respondeu Inês. Teresa sorriu, olhando para o jardim escuro. Sabes, o que mais gosto no meu trabalho é ver as pessoas relaxarem, como se tirassem roupas apertadas e desconfortáveis que a cidade lhes impõe. A cidade faz-nos esquecer quem somos. Virou-se para Inês, e a luz fraca da sala desenhou seu perfil num vestido justo. A beleza é coragem, sussurrou, tocando o ombro de Inês, um toque cheio de aceitação e solidariedade feminina que a fez prender a respiração. De volta ao quarto, Inês não conseguia dormir. Pegou no caderno e a caneta deslizou sobre o papel sozinha. Estava feliz com as coisas simples, o sabor da urze nos lábios, o crepitar da lareira, o riso do pai, o olhar de Teresa. Queria aprender a não se esconder mais. Apagou a luz e adormeceu com um sorriso, sentindo-se finalmente no lugar certo. Mas nem tudo estava tão tranquilo quanto parecia. Parte 2. O domingo amanheceu banhado por uma luz dourada e uma melancolia suave. Era o dia da partida e Inês sentiu uma paz estranha, quase completa, ao despertar. Olhou-se ao espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não procurou defeitos. Vi apenas uma mulher descansada, com rubor natural nas maçãs do rosto. Soltou os cabelos, deixando-os cair em ondas soltas sobre os ombros, e vestia um vestido branco simples de algodão fino, com comprimento até a metade da canela. Por hábito, calçou umas meias brancas delicadas com renda na borda, um gesto que já não era segredo, mas sim símbolo daquela delicada feminilidade que tinha começado a descobrir. No jardim, o pequeno almoço era um ritual de despedida calorosa. Os hóspedes trocavam contactos, elogiavam Teresa e agradeciam. O pai de Inês e Teresa sentavam-se juntos, a conversa fluía com naturalidade, como se conhecessem há uma vida inteira. Antônio brincou, prometendo trazer-lhe de Évora uma rosa rara para o seu jardim. Inês observava-os, o coração apertado pela ternura e pela tristeza de saber que aquela pequena magia estava a chegar ao fim. Antes de partir, Teresa sugeriu uma última caminhada até o topo da colina para admirar a paisagem da serra. Subiram lentamente pela trilha estreita, o ar quente perfumado com tomilho e terra seca. De repente, Antônio parou, olhando para Inês com um sorriso suave. Estás diferente, Inês. Iluminas-te por dentro. Ela sorriu, meio envergonhada. Talvez seja só o ar da montanha, pai. Ele abanou a cabeça. Não é só isso. Sinto-me acordado, graças a ti, a esta viagem, e a Teresa. Ela lembrou-me que a vida continua, que ainda há tanto para viver. Seguiram em silêncio, cada um perdido na sua reflexão, até que regressaram ao carro, tranquilos e mudos. Mas, no momento em que estavam prestes a fechar a porta do Renault, um som estridente de motor partiu o silêncio. Um enorme SUV preto, que parecia um OVNI em contraste com o chalé rústico, parou à porta. Miguel desceu do carro com um sorriso largo, vestido com jeans modernos, t-shirt branca e o telemóvel sempre na mão. O perfeito símbolo daquele mundo do qual Inês tinha tentado fugir. Surpresa! Gritou ele, avançando para Inês. Acabei a reunião mais cedo, apanhei o primeiro voo e cá estou. Vim buscar a minha fugitiva. Abraçou-a com força, mas Inês sentiu-se presa numa armadilha. O perfume caro dele abafava o aroma da lavanda e do pinho, e a atmosfera mudou num instante. Teresa apareceu na varanda com um sorriso cortês, mas os seus olhos tornaram-se frios e vigilantes. Antônio ficou em silêncio, o rosto voltando àquele olhar distante que Inês conhecia demasiado bem. Miguel olhou em redor, avaliando a paisagem. Teresa com um olhar rápido e algo condescendente. Que retiro giro que escolherão. Muito pitoresco. Olá, Antônio. Não esperava encontrar-te aqui. A tensão tornou-se quase palpável. Miguel tentava ser simpático, mas cada palavra, cada gesto, soava falso e deslocado. Para ele, aquele lugar não passava de um cenário engraçado, uma bela paisagem onde se podia clicar umas fotos para as redes sociais. Mas sem alma. Inês olhou para ele e sentiu uma distância enorme a crescer entre eles, como um fosso impossível de transpor. Então, já que estou aqui, vamos pôr as coisas em andamento, disse Miguel, puxando a mala para o carro. Arranjem-se, vamos embora. Chegamos a Lisboa a tempo do meu meeting amanhã de manhã. Falava como se a decisão fosse dela, agarrando-lhe a mão com impaciência. Inês congelou. Seu olhar saltou do rosto satisfeito de Miguel para o de Teresa, calmo mas tenso, que permanecia firme na varanda. Depois, para o pai, que a esperava em silêncio. Seu mundo, antigo e novo, confluiu naquele momento. E ela tinha de escolher. O ar ficou pesado, esticado como uma corda de guitarra prestes a partir. O olhar de Miguel, cheio de confusão e um começo de raiva, perfurava a mas a voz de Inês saiu calma, surpreendentemente firme, apesar do turbilhão interior. Miguel, espera, não estou pronta para partir. Como assim?
Não estás pronta? Ele elevou a voz. Inês, não te faças de parva. Tínhamos planos. Eu voei até aqui por tua causa. Eu também tenho planos, respondeu ela, libertando a mão do seu aperto. Planos de ficar aqui, com meu pai. Com teu pai, ou com a dona deste retiro? Miguel disse com desdém. O que é que ela te tem contado? Antônio avançou, calmo mas firme, e colocou-se ao lado da filha. Jovem, a Inês foi clara contigo. Respeite a sua decisão. Miguel olhou para eles, surpreso. Percebeu que não tinha à sua frente uma rapariga assustada e um velho passivo, mas duas pessoas unidas. Perdendo o controlo, ficou vermelho de raiva. Fiquem lá na vossa serra. Joguem aos vossos joguinhos. Virou-se de repente, fechou a porta do carro com força e arrancou com o motor a rugir, levantando nuvens de pó que se dispersaram lentamente pela encosta. Ficaram os três, em silêncio pesado. Teresa quebrou a quietude com uma voz suave. Vamos entrar, vou fazer um chá. Sentaram-se na sala, aquecendo as mãos nas chávenas quentes. A tensão dissipara-se, mas permanecia um vazio vibrante e perguntas por responder. Foi então que Teresa lançou um olhar cheio de melancolia e decisão para Antônio. Então, Antônio, acho que já chegou a hora de lhe contares tudo. Ele suspirou, os ombros caídos. Tirou do bolso interior do casaco uma carteira velha e desgastada. De dentro, puxou uma fotografia desbotada e pousou-a sobre a mesa, diante de Inês. Ela pegou nela com dedos trêmulos. Na imagem, estavam três pessoas, um jovem Antônio, com cabelos espessos e sorriso maroto. Ao seu lado, a mãe de Inês, bonita e com olhos brilhantes, e abraçando-os, a sorrir com um riso contagiante, uma jovem Teresa, de cabelo escuro. A visão turvou-lhe a vista. Não percebo, sussurrou. Quem é ela? Por que nunca me disseste? Teresa foi a primeira a responder, a voz baixa. Eu fui a melhor amiga da tua mãe e tua também. Estudamos juntas na faculdade, éramos inseparáveis. Como assim? O que aconteceu? Por que nunca me contaram? Antônio suspirou, a voz trêmula. Tivemos uma discussão grave, há muitos anos, um mal-entendido que se tornou mágoa. Deixamos de falar. E depois da tua mãe morrer, não tive forças. Sabia que Teresa tinha aberto este retiro. Quando Miguel cancelou a viagem, sugere que te convidasses para vir comigo. Queria que as conhecesses. Não sabia como fazer de outra forma. O mundo de Inês virou-se do avesso. A sua viagem espontânea, a sua transformação, tudo parte de um plano antigo, construído sobre segredo e dor. Sentiu-se traída. Por que não me disseste? Olhou para Teresa, que não deu desculpas, apenas uma tristeza infinita. Porque há coisas que nem ele sabe direito ainda. Inês, esta discussão não foi por coisas pequenas. Foi por mim. Por um segredo que a tua mãe levou consigo. Ela empurrou a fotografia para mais perto. A tua mãe queria que um dia soubesses tudo. Mas não assim. Olha bem. Há algo mais que tens de entender. Sobre ela e sobre ti. Inês fitou aquelas caras sorridentes, cujas vidas tinham sido mais complicadas do que imaginava. O seu pai, a mãe, e a mulher que, em poucos dias, tinha virado seu mundo de cabeça para baixo. Percebeu que a ruptura com Miguel era só a primeira página. A verdadeira história, da sua família, da sua própria vida, estava apenas a começar. E o seu final estava escondido algures naquele passado, atrás do sorriso da mãe na fotografia antiga. Parte 3. Ao som do relógio antigo que marcava as horas na sala, Inês permaneceu imóvel, os olhos fixos na fotografia desbotada. A luz da tarde filtrava-se pelas cortinas de linho, desenhando padrões suaves sobre o vestido branco que usava, cujo tecido leve acariciava suas pernas delicadamente cobertas pelas meias de renda. O contraste entre a inocência daquela imagem e o peso do segredo que acabará de descobrir fazia o seu coração bater num ritmo irregular. Antônio, com o rosto marcado pelas linhas do tempo, respirou fundo e começou a contar uma história que há muito guardava no silêncio. A tua mãe e Teresa eram inseparáveis, como irmãs. Partilhavam sonhos, segredos e planos para o futuro. Mas havia algo que ninguém sabia, um amor proibido, uma paixão escondida que mudou tudo. Inês arqueou as sobrancelhas, fascinada e inquieta. Teresa, sentada ao lado, com seu vestido verde esmeralda que realçava a pele morena e os olhos castanhos intensos, fitava o fogo da lareira, como se revivesse memórias dolorosas. Há muitos anos, antes de conhecer a tua mãe, Teresa apaixonou-se por um homem que, por razões que nunca entendeu completamente, a rejeitou. A dor desse amor nunca a abandonou, continuou Antônio, e, quando a tua mãe se apaixonou por ele, a tensão entre elas cresceu até explodir numa discussão que a separou. Inês sentiu um frio na espinha. O mistério ganhava contornos mais sombrios, como um romance trágico dos tempos antigos. Mas por que razão nunca me contaram isto? Por que esconderam a verdade? Teresa finalmente ergueu o olhar,
os seus olhos brilhando com uma mistura de tristeza e coragem. Porque o amor é complicado, Inês. Porque algumas verdades magoam mais do que o silêncio. E, sobretudo, porque a tua mãe queria proteger-te. A jovem sentiu-se dividida entre a raiva e a compaixão. Aquele momento era uma tempestade de emoções, uma dança delicada entre passado e presente. No silêncio que se seguiu, Teresa aproximou-se de Inês e, num gesto quase maternal, tocou-lhe suavemente o ombro. Sabes, a beleza da vida está na coragem de enfrentar as nossas sombras. Não te escondas, Inês. Aprende a amar as tuas raízes, mesmo as mais dolorosas. O olhar de Inês encontrou o de Antônio, que sorriu com uma ternura renovada. Era como se aquela revelação tivesse libertado um peso antigo que ambos carregavam. De repente, ouviu-se o som do motor de um carro ao longe, quebrando a magia do momento. Teresa levantou-se, o vestido a rodopiar suavemente enquanto caminhava até a janela. Parece que não estamos sozinhos, murmurou, com um sorriso enigmático. Inês sentiu um arrepio. O mistério que envolvia aquele lugar e aquela família estava longe de estar resolvido. Algo, ou alguém, estava prestes a regressar e mudar tudo novamente. Enquanto a noite caía sobre a serra, uma sombra silenciosa movia-se entre as árvores, observando-os, esperando o momento certo para revelar o próximo segredo. Inês fechou os olhos, sentindo o peso da história nos seus ombros, mas também uma força nova crescer dentro dela. A sua vida, até então tão previsível, transformava-se numa aventura que mal começara. O que seria daquele dia seguinte? Que reencontros e revelações aguardavam por ela? O eco das palavras de Teresa ressoava na sua mente. Não te escondas. E assim, com o coração dividido entre o passado e o futuro, Inês preparava-se para enfrentar o que viesse, sabendo que a verdadeira história ainda estava por escrever. Parte 4. Na manhã seguinte, a neblina envolvia a serra como um véu delicado, tornando o cenário quase mágico. Inês despertou com o som distante dos pássaros e o aroma fresco do pinhal a entrar pela janela entreaberta. Vestia um vestido de linho cru, simples, com botões pequenos que desciam até a cintura, e os seus pés calçavam os mocassins castanhos de couro macio. Sob o vestido, as meias finas cor de pele davam um toque sutil de elegância, quase uma segunda pele que a fazia sentir-se confortável e ao mesmo tempo especial. Sentou-se na varanda com uma chávena de chá de erva cidreira e deixou a serenidade daquele momento invadir o seu corpo. A conversa da noite anterior continuava a ecoar na sua mente, e o mistério pairava no ar como a bruma que cobria a serra. Antônio apareceu com um sorriso tranquilo, trajando uma camisa azul clara e calças bege. Bom dia, Inês. Pronta para enfrentar o dia? Perguntou, com aquele tom de voz caloroso que só os pais sabem ter. Inês sorriu, mas antes que pudesse responder, Teresa chegou com um convite inesperado. Hoje, vou mostrar-vos um lugar especial. Um segredo da serra que poucos conhecem. Venham, não vão querer perder. O grupo partiu em direção a uma trilha estreita que serpenteava pela floresta, entre árvores altas e musgos verdes que pareciam tapetes naturais. Teresa caminhava à frente, com passos firmes e ligeiros, o vestido esmeralda a ondular com movimento, enquanto colhia pequenas flores silvestres e as guardava numa cesta de vime pendurada no braço. Antônio seguia próximo, contando histórias antigas da região, entrelaçando lendas e fatos históricos com a facilidade de quem vive aquele lugar como uma segunda casa. Inês sentia o coração a bater mais forte, não só pela caminhada, mas pela emoção do momento. O ar puro e o silêncio da floresta eram um contraste radical com a vida que deixará para trás em Lisboa. Finalmente, chegaram a uma clareira escondida onde um lago cristalino refletia o céu cinzento e as copas das árvores. A água era tão transparente que se podiam ver as pedras no fundo, cobertas por uma fina camada de algas douradas. Teresa sorriu e sentou-se numa rocha à beira da água, tirando as botas e molhando os pés no lago gelado. Antônio fez o mesmo, enquanto Inês hesitou por um momento antes de se juntar a eles, sentindo o frio a percorrer-lhe as pernas com as meias finas. Sabem, começou Teresa, este lugar foi o refúgio de muitas gerações. É aqui que as pessoas vêm para se reencontrar, para ouvir o que a natureza tem para lhes dizer. Inês fechou os olhos e deixou-se envolver pelos sons da floresta, o sussurrar do vento, o canto distante de um corvo, o suave borbulhar da água. Sentiu uma paz profunda e, pela primeira vez em muito tempo, a sensação de que podia realmente deixar ir, mas o silêncio foi interrompido pelo som de passos apressados. Um homem apareceu na clareira, vestindo um casaco escuro e jeans, o rosto parcialmente escondido por uma barba rala e olhos que transmitiam urgência e preocupação. Desculpe interromper, disse ele, a voz firme, mas preciso falar com Antônio. É urgente. O pai de Inês olhou para ele com surpresa, mas logo seu rosto endureceu. João, o que fazes aqui? Estás a causar problemas? Não é momento para discussões, respondeu o homem. Há coisas que precisam de ser ditas. E segredos que não podem ficar escondidos para sempre. Inês observava, o coração a acelerar.
Quem seria aquele homem? ¿Qué segredos traría consigo? A tranquilidade do refúgio parecia prestes a quebrar-se de forma irrevogável. Teresa levantou-se lentamente, o vestido a deslizar pelo corpo com uma elegância natural, e encarou João com um olhar que misturava desafio e medo. Então, é verdade. Finalmente voltas para acabar com o que começaste, murmurou, quase para si mesma. Inês sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O passado estava a bater a porta com uma força que ninguém podia ignorar. E naquele momento, com o céu a escurecer e as nuvens a acumularem-se, uma tempestade anunciava-se, não só no tempo, mas nas vidas daqueles que ali estavam. O que traria João? Que segredos seriam revelados? E, sobretudo, como Inês iria enfrentar a tempestade que se aproximava, tanto exterior como interior? A resposta estava por vir, entre trovões e sussurros da serra, num capítulo que prometia ser tão intenso quanto inesperado. Parte 5. A tempestade que se aproximava parecia refletir o turbilhão dentro de Inês. O céu escurecia rapidamente, nuvens pesadas cobrindo a serra enquanto o vento começava a uivar entre as árvores altas. O homem chamado João fitava Antônio e Teresa com uma mistura de determinação e ressentimento, como se carregasse anos de feridas não cicatrizadas. Inês, ainda sentada na margem do lago, sentiu o frio da água subir pelas pernas, as meias finas agora encharcadas, e um arrepio que não era só do frio. O vestido de linho, leve e esvoaçante, começava a grudar na pele, revelando as formas suaves do seu corpo com uma sensualidade discreta, quase involuntária. Nos pés, os mocassins, encharcados, pareciam pequenos barcos à deriva naquele cenário carregado de tensão. João, o que queres dizer com isso? ¿Qué segredos? Antônio perguntou com a voz firme, tentando manter a compostura, apesar do olhar preocupado. João respirou fundo, ajeitando o casaco que parecia já gasto pelo tempo e pela vida dura. Antônio, Teresa, vocês sabem que a história que contaram a Inês é só metade da verdade. O que se passou há tantos anos não foi apenas uma desavença entre amigas. Envolve decisões que mudaram vidas, traições, e uma promessa que nunca foi cumprida. Teresa apertou os punhos, o rosto escurecendo. João, já chega. Não vais destruir o que conseguimos construir aqui. Mas ele não recuou. É precisamente porque construíram algo que preciso falar. Inês tem o direito de saber quem realmente foi a sua mãe e qual foi o segredo que ela levou para a sepultura. Inês olhou de um para o outro, o coração batendo acelerado, a sensação de que estava prestes a entrar num labirinto sem saída. O silêncio caiu pesado, apenas quebrado pelo trovão distante e pelo estalar dos ramos agitadas pelo vento. De repente, Teresa deu um passo à frente, o vestido verde esmeralda moldar-se ao corpo com a elegância de sempre, um contraste com a tempestade que se formava no seu olhar. Inês, há coisas que só percebes quando estás pronta. Não é só uma questão de verdade, mas de coragem. E está a tua prova. Antônio aproximou-se, pousando a mão no ombro da filha. Filha, o que vou contar não é fácil. Mas confia em mim. João retirou do bolso interior do casaco um envelope envelhecido, selado com um carimbo antigo. Entregou a Antônio, que o abriu com cuidado, retirando algumas cartas e um diário pequeno, com capa de couro gasta. Estas cartas são da tua mãe, explicou Antônio. Escreveu-as para Teresa e para mim durante os últimos meses da sua vida. Revelam um amor proibido, uma amizade que foi posta à prova por escolhas difíceis e um segredo que poderia ter destruído tudo. Inês sentiu as mãos a tremer enquanto pegava numa das cartas. As palavras, escritas com uma caligrafia delicada e apressada, expressavam sentimentos profundos, medo e esperança entrelaçados. Querida Teresa, se estás a ler isto, significa que o tempo chegou para a verdade ser revelada. Amo Antônio e amo-te a ti também, de formas diferentes, impossíveis de explicar. Peço que protejas a Inês e lhe contes tudo quando ela estiver pronta. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo estrondo de um raio que iluminou o céu, seguido por uma chuva intensa que começou a cair, molhando todo o grupo. Inês sentiu a intensidade da tempestade como um eco do turbilhão dentro de si. A mistura de amor, traição, amizade e segredos criava uma teia complexa que agora lhe cabia desfazer. Teresa, com o olhar firme, aproximou-se e segurou-lhe a mão, um gesto de solidariedade e força. Não estás sozinha, Inês. Estamos aqui para caminhar contigo. Mas a chegada inesperada de João e a revelação daquele envelope antigo eram apenas o começo. O passado guardava ainda mais sombras e enigmas por desvendar. E enquanto a chuva caía forte na serra, um pensamento assombroso cruzava a mente de Inês. Quem mais sabia destes segredos? E estaria alguém a observar cada passo seu, pronto para intervir? O eco da tempestade misturava-se ao sussurrar das árvores, prometendo que a verdadeira história ainda estava longe do fim. O que Inês faria com aquela verdade?
Estaria ela preparada para enfrentar as consequências de desenterrar fantasmas do passado? O mistério continuava, e o próximo capítulo da sua vida prometia ser tão intenso e imprevisível como a própria tempestade que agora rugia lá fora.